Aí, galera, começando o nosso programa, nosso primeiro programa, Teologia entre Amigos. E hoje a gente tem aqui um convidado, né, meu amigo, meu parceiro, o Diego Furtado. É isso aí. Beleza, meu irmão? Isso aí. Né? Vou falar um pouco sobre Bíblia, né, sobre teologia, Isso aí. sobre... Né, e o tema é um tema bem relevante, né? Sim. Que é o cenário, né, de pregação hoje no Brasil. Já falar um pouco como é que tá, né? Se tá bom, se tá ruim, se tá decaindo. Sim. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Espero aí que a galera possa edificar a vida de vocês, né? Diego é um homem que vem trabalhando também na questão da teologia há algum tempo. A gente vai desenvolver aqui alguns assuntos, né? E a gente vai, de forma bem aleatória, falando de assuntos que possam ajudar você, nos ajudar, né? Ajudar a igreja, Sim. ajudar, né? A quem está à frente de ministério, né? E assim por diante, né? Mas, primeiramente, vamos conhecer nosso convidado, né? É isso Fala aí. aí, mano. Eu Um pouco acredito de que quem você. não conhece vai imaginar não tá perdendo muita coisa. Tô brincando. Então, assim, eu sou o Diego, né? Eu sou o Diego Furtado, a maioria do pessoal aí já me conhece, alguns já me conhecem. Eu, na minha profissão, eu sou preparador de goleiros, né? Sou casado com a Jaiane Araújo Furtado, mandar um beijo pra ela, né? Pode deixar, né? Verdade, verdade. Pra E patroa. sou pai do Azaf, né? O Azaf vai fazer 4 anos de idade agora, uma bênção na nossa vida, né? Pai agora da Aurora, ou não sei se é um menino, se é uma menina, mas se for menina já tem o nome, é Aurora, né? Então vocês já estão sabendo. Vamos ver aí o que o Senhor, né, aguarda para nossas vidas, né? E sou assim, eu gosto, cara, muito de teologia, né? Eu gosto de estudar, de aprender, né? Sou um cara muito acessível ao aprendizado, né? Show, show. E eu Isso é bom. acredito que hoje aqui eu vou muito mais aprender do que propriamente ensinar, né? Então você que vai assistir esse podcast aí, independente do horário, né? Eu acredito que você vai ser edificado, né? Você vai ser edificado porque o que nós vamos falar aqui é algo que eu acredito que seja de extrema importância, né? Quando se trata de evangelho, quando se Exato, trata da exato. palavra de Deus, Exato, né? exato. E quando foi proposto o tema, né? Eu sou ali da Igreja Batista, da Igreja Batista de Vila Riode, só que nós ali iniciamos ali na Congregação Batista em Vila Pavão Filho, né? E ali do pastor Ivanilson, mandar um abraço para ele também. E nós estamos aqui para conversar e para aprender, né? Show de bola, Certo? show de bola, né? É isso aí. E também não posso deixar aqui de mandar um abraço também, né, para minha igreja, né? Minha igreja amada, a Igreja Batista Nacional, Piniel, Importante. pastor João Batista, né? Tem que mandar abraço, né? Pra galera, senão ela fica aí com ciúme, né? Mas quero também aproveitar a oportunidade e mandar abraço aí também pra galera aí, né? E para quem não me conhece, assim como o Diego se apresentou, né? Eu não me apresentei, meu nome é Itaciano, sou líder da igreja ali, líder de jovem da Igreja Batista Nacional Peniel, faço parte também da liderança de pregação da igreja. Então, é um assunto que de fato, também, assim como interessa Diego, também me interessa também, né? Então, acredito que vai ser bem edificante. Diego, para começar, né? Porque assim, falar de pregação é a Bíblia, né? É Sim, a com Bíblia certeza. pregada, Se né? for falar de outra coisa, até Exatamente. o que passar Exatamente. disso provém do maligno. Exatamente. Cara, antes de mais nada, porque eu sei que tem um cara envolvido também na igreja, né? Sim, Os sim. jovens, né? Assim, qual é o nível de interesse, né, da galera nessa questão de leitura bíblica, né? E não sei isso, Sim. pô, de devocional, será que a galera se dedica, né? Porque até mesmo hoje a gente vê que muitos vão atrás de muitos, assim, várias fontes, né? Hoje na Sim, sim. internet, né, tem, ixi, Hoje várias você tem fontes, né? várias E formas. a questão, a primeira coisa a perguntar é, e a galera da nossa igreja local, né? Os jovens, a igreja em geral, né? Eles têm se dedicado, tipo, à leitura bíblica, né? O que tu acha hoje, né? Assim, vindo assim, na tua igreja mesmo, que tu convive, No né? ambiente de convivência, né? Exatamente, né? Sim. Qual é o interesse hoje? Porque hoje é difícil. Hoje a Bíblia, né? A galera, muitos têm preguiça de ler a Bíblia, né? Tá em casa lá, mas, né? Não tem preguiça. Mas qual é a tua leitura, né? Em relação a isso? Então, quando se trata com relação à juventude envolvida, né, nessa questão do estudo, né, Sim. da aplicação ao estudo da palavra de Deus, a gente vai falar sobre raras exceções, né? É muito difícil você ver, e eu acredito que esse cenário ele é em várias igrejas, Verdade, verdade. ele não é só a minha igreja que Sim. enfrenta, são várias outras igrejas. Verdade. O jovem, eu digo até mesmo o jovem interessado até mesmo em se debruçar na teologia, Sim, sim, em verdade. adquirir um conhecimento maior sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus. E como tu falou, tu foi até bem singelo na pergunta quando tu diz o interesse de fazer um devocional, Exato, né? exato.
E muitas vezes nós percebemos que até esse interesse por fazer um devocional simples, ele tem se perdido. Muitos jovens, você não vê mais essa dedicação ao próprio devocional, ele simples ali, é uma leitura, né? Aí eu lembro uma época assim que eu iniciei, assim que eu entrei no Evangelho, assim que eu confessei o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador da minha vida, eu lembro lá no início, a gente iniciou nossos estudos por meio de discipulado. Eu lembro que o pastor Ivanilson, ele dedicava o tempo dele lá da casa dele para ensinar a gente sobre discipulado, sobre responder as perguntas. E a gente tinha esse interesse de aprender, tanto é que a gente levava outros, tem um negócio legal que é estudar discipulado. Mas o meu primeiro contato, né, eu como jovem, eu estou falando dando um exemplo meu, como já o meu primeiro contato com essa questão do evangelho, de responder perguntas bíblicas, foi através de uma irmã chamada Dona Marlene. Ela mora ali, ela é adventista, né? Eles são adventistas. Ela e o seu Edivaldo, eles faziam uns cultos, né, para criança. E a gente ia para esses cultos e a gente recebia uma revista, ela fazia leitura, a gente assistia um programa ali, né? E aí depois a gente passava ali pro caderninho respondendo as perguntas. E a gente respondia de lápis, porque aquele caderninho ele seria apagado depois e serviria para outros jovens. Então, meu primeiro contato foi ali. Hoje, né, muitos têm o primeiro contato ali na escola bíblica, só que não passa daquilo, né? Eu mesmo no início não passava muito daquilo, porque era um aprendizado de início, mas depois do discipulado, que eu fui aprender com o pastor ali, como fazer a leitura correta, como responder, saber olhar para a Bíblia, ler aqui o texto, interpretar o texto e responder. Eu acredito que o meu primeiro contato, que eu digo assim, de uma teologia pura e simples, foi através desse discipulado. E eu vejo assim que a juventude hoje, né, ela não tem muito esse interesse. Né? Eu vejo como até que meio que escasso, sabe, esse interesse. Por exemplo, um podcast como esse, uma reunião, um momento como esse, ele é precioso, ele é de grande valia. Porque você percebe que nós somos jovens, eu me considero jovem ainda. E você vê jovens interessados em conversar sobre esse assunto. Isso é raro, isso é difícil. E eu costumo dizer, eu cito uma frase que eu até falo para o Max, que eu digo, nem Salomão em toda a sua glória conseguiu reunir esse povo aqui, né? Então, é maravilhoso a gente conseguir se reunir para falar sobre Deus, né? Sobre a palavra de Deus. E muitos jovens, eles não conseguem mais isso, né? Eles não conseguem mais isso. E o meu pensamento é esse, tem sido muito escasso. Rapaz, Diego, realmente concordo contigo. Eu tenho desenvolvido na igreja, né? Não estão assistindo aí, vão saber o que eu tô falando, né? Eu comecei um projeto lá de devocional, né? Uma coisa bem simples, né? Porque começa assim, no primeiro passo, né? No devocional, né? Inclusive, eu comprei eu comprei a Bíblia 365, né? Já fazendo aqui propaganda, né? Quiser patrocinar nós aí, Bíblia 365, Mundo Cristão, né? Eu comprei e comecei a desenvolver, né? O devocional com essa Bíblia, que é muito boa, né? Eu fiz já, antes de levar para a igreja, né? Eu fiz, né? Sim, né? Aplicou pessoalmente. Isso realmente é muito bom, muito bom. E eu tô nesse segundo ano, de novo, fazendo, indiquei, né, pro jovem da igreja, muitos estão fazendo, né, e tá assim, tá sendo bom, né, porque estão tendo contato, a gente nunca teve contato, nunca conseguiu ler a Bíblia toda, tá tendo esse primeiro contato de devocional, de ler, de orar também, né, e coisas simples que fazem diferença na nossa vida cristã. Com certeza. Né? Então eu tô incentivando eles, né, a fazer isso lá na igreja, e assim, tem sido maravilhoso, só que realmente eu sinto às vezes que muitos não têm ainda esse interesse, como tu falou, né? É raro, né? E os que têm, a gente tem que, como é que eu posso dizer, aproveitar. Exatamente. E aproveitar e inserir conhecimento por meio da palavra de Deus, porque é muito difícil. E assim, eu creio que assim, ano que vem, eu acho que muitas pessoas vão entrar também, né? Sim, né? Com certeza. Nessa labuta aí, né? E que é importante. Então, eu acredito que esse foi o primeiro passo que eu dei com eles lá, né? Muitos abraçaram a ideia, muitos estão fazendo, estou feliz, mas assim, eu acredito que falta mais, né? Jovens a dar também esse primeiro passo, né? Porque que começa, né? Conhecendo a Deus, né? Isso. Fazendo uma leitura simples, né? Do texto, tentando buscar de alguma forma a oração, né? Buscando a minha presença do Senhor. Então, acredito que é muito importante a questão do devocional, né? E isso tem, assim, me incentivado, né? Continuar como líder, né? De jovens, né? E tudo, eu vejo que é algo que faz, que edifica a vida da galera, né? Porque hoje, porque hoje, né? Muitos têm, muitos se preocupam com várias coisas, né? Do dia a dia, mas e é um momento de Deus, né? Não tem. E o devocional, parte importante, né? E tu citou uma coisa muito interessante, que hoje a gente tem acesso a muitos, para te ter noção, isso aqui é algo que eu fiquei na minha cabeça para me lembrar para falar. Quando o meu primeiro contato com a Bíblia,
Quando eu fui numa igreja, a igreja adventista aqui, a da Santa Clara, eu tive meu primeiro contato com a Bíblia foi através da igreja adventista, né? Que foi lá do início. Sim. E muitos, eu imaginei até dizer de um professor de quase por pouco eu não fui um adventista, mas faltou pouco, faltou 10 centavos. E assim, quando eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus, eu lembro que foi através de um amigo, Adolfo, né? Acho que a maioria de vocês conhece. Ele disse para mim, ele me convidou para ir na igreja, eu fui. Eu não sabia o que era versículo, o que era capítulo. Eu não sei se hoje a juventude ainda enfrenta esse tipo de problema, mas eu acredito que não por causa das informações que hoje chegam mais rápido, hoje você tem mais informação. Eu não sabia, eu não tinha noção de como era. E aí ele me deu a Bíblia, eu não sabia como, aí falava lá na frente, eu não sabia o que era capítulo. Então, aí, como foi o meu primeiro contato? Eu estava em São Paulo, eu tinha ido para jogar na época. E aí, eu estava lendo um livro, a pessoa vai dizer, rapaz, esse cara é meio misturado das teologias, né? Porque eu tava lendo um livro, cara, que era das Testemunhas de Jeová, porque eu não conhecia, eu não sabia que era, e eu peguei esse... Foi o teu primeiro contato, meus primeiros contatos, então foi Adventista e Testemunha de Jeová. Então eu peguei o meu livro... Deus foi misericordioso com esse rapaz. Então eu peguei o meu livro, esse livro, e eu comecei a ler, e lá tinha uma parte que dizia assim, o capítulo é o número maior, e os versículos são os números menores, eles ensinando como é que você... E aí eu fiquei na minha cabeça, capítulo é maior, versículo é menor, capítulo é maior, versículo... Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e a partir dali eu aprendi o que era capítulo, o que era versículo. Eu acredito que hoje a juventude ela não tem essa dificuldade, porque o meu primeiro contato foi ali, a gente se dizia católico na época, mas não era praticante, meus pais, né, não eram praticantes, então meu primeiro contato foi com aquilo ali. E, assim, a partir dali eu comecei a entender o que era capítulo, o que era versículo. Hoje em dia, não. Hoje já se torna um pouco mais, né? Mais acessível, mais, né? Tem muito mais material. Muito mais material, até porque quando eu, lá na Adventista com a dona Marlene, a gente não tinha a Bíblia na mão. Ela falava lá e a gente ia anotando, ia só de acordo com aquilo que a gente via. Quer seja num filme, num vídeo, e a gente passava para cá. Eu acredito que a juventude hoje não tem mais essa dificuldade, né? Com a palavra de Deus. E como tu falou, quando se tem líderes, pessoas que estão dispostas a incentivar esse tipo de ação, a incentivar os jovens a estudarem a palavra de Deus, eu acredito que nós aqui, nós somos responsáveis também por isso, de incentivar as pessoas a ler a palavra. Diego, eu fiquei curioso na tua fala, né? Falou que foi bem no começo lá, teve contato com o Adventista, né? Com o Testemunho de Jeová. E o que te fez mudar? Qual foi? Qual foi que te fez mudar assim, a tua visão teológica? Porque eu nunca cheguei a confessar o Senhor. Sempre tinha os convites, mas eu nunca cheguei a ir lá. Então eu não me via ali fazendo parte, né, nem da Adventista. O Testemunho de Jeová eu nunca visitei. Nunca fui, nunca tive assim um salão de mas eu já fui na igreja dos Adventistas. E eu cheguei a frequentar, participar ali dos cultos que eles faziam, da questão da missão Caleb, eu cheguei aí ainda, mas não era, né? E aí quando teve o culto da Igreja Batista, né? Eu cheguei a confessar numa Assembleia de Deus, mas foi assim, eu era muito pequeno. E aí depois teve um culto da Igreja Batista na minha rua, na outra rua. E aí o meu primo me convidou, o Fabrício. E aí ele disse, não, vamos lá, a igreja é legal e tudo. Eu disse, cara, eu vou ver aí e tal. Eu vou ver se eu vou. E aí adiei. E aí quando foi um dia, ele me convidou, que era o dia que seria na rua dele. E aí quando ele me convidou, eu acatei o convite e fui. Quando eu cheguei lá, eu ouvi a palavra e eu achei aquela mensagem muito bonita. Gostei logo na hora de início que eu cheguei do louvor que estava tocando. E esse louvor até hoje ele marca muito na minha cabeça, que se chama Indiferente, do André Valadão. E ele diz assim no início, o sofrimento dos perdidos incomoda. Dá para sentir o imenso choro da dor. Como é que eu posso ficar parado, insensível e indiferente? Se cada perdido é parte minha, é minha gente. E eu vi um louvor tocado meio que no violão. Cara, que louvor legal, gostei. E aí o pessoal lá fazendo, e depois a mensagem. Naquele dia, na pregação, eu lembro que a pastora estava pregando aqui e eu não conseguia virar o meu rosto. Eu estava só... né? Eu não conseguia virar nem para lado nem para o outro, estava atento naquela mensagem. E aí aquilo ali acabou me chamando a atenção e eu disse no meu primo, na hora que eu fui sair, eu digo, ó, amanhã eu vou confessar a Jesus, amanhã eu vou me converter. Aí ele disse, é mesmo? Eu disse, beleza, passou, tá. Culto na outra rua.
Ele me convidou e eu fiquei, rapaz, eu vou lá. Peguei e fui. Quando cheguei lá, fizeram um convite, os pastores pregaram, né? Quando fez o convite, cara, eu não lembro assim, eu só lembro que um irmão chegou para mim e perguntou assim, e aí, bora lá? Eu disse, rapaz, eu acho que ainda não. Mas tu falou que era hoje. Eu disse, mas eu acho que ainda não. Aí ele disse assim, eu tô quando eu recebi, irmão, se eu tivesse um presente pro senhor para lhe entregar hoje, se eu queria hoje ou queria amanhã? Eu disse, rapaz, eu queria hoje. Ele disse, pô, então Jesus está lhe chamando. Que E bênção, foi que nessa hora bênção. que eu respondi, meu irmão. Sim. Eu só lembro que eu tava indo lá pra frente, que eu não lembro por quem que eu passei, eu não lembro como foi a minha trajetória. Só lembro que na hora que eu cheguei lá, que ele começou a falar, eu só tava com as duas mãos assim, eu não conseguia baixar minha mão. Sim. E assim, sabe, foi uma coisa assim, de Deus, A assim, graça de Deus te maravilhosa. A alcançou, graça né? de Deus me alcançou, porque por mim mesmo eu não queria ir. Exato. Eu não iria. Então foi o Espírito Santo que me convenceu, né? Cara, que massa, que massa. Aí E foi quando, isso. quando Deus chama, né, irmão? Não tem jeito, a gente não tem como, Exatamente. né? A graça de Deus, ela nos alcança de uma forma assim Exato. maravilhosa. Que Foi bom, isso. cara, que massa. Que bom que meu irmão está criando esse caminho agora aí, né? Sim, Junto conosco, sim, né? isso já fazem o quê? 13 anos. 13 anos, né? 13 anos. Benção. Tempo, bastante tempo. Graças a Deus. Benção, né? E pra quem não conhece, cara, Diego é um cara meio que se debruça também na teologia, ele gosta, né? E por isso que é um dos primeiros convidados que está aqui, né? Porque além de ser nosso amigo, né? O nosso amigo, nosso ciclo de amizade é um cara que também que é um grande exemplo, né? Exemplo aí, a gente admira muito esse testemunho dele, né? Amém. Diego, já fazendo essa breve introdução, né, que a gente fez, né? Sim, agora o assunto, só a né? primeira parte. Primeira parte aí, né? Falar agora essa questão, né, de pregação, né? Por que eu tô aqui nesse assunto de devocional? Porque hoje muitas pessoas acabam assim se alimentando de vários tipos de pregações. Na internet tá aí para falar, né? É verdade. Internet, né? Tem pregação de tudo, coach, aquela de vitória, né, de sucesso. E a pregação bíblica acaba ficando às vezes, né? Ficando de lado, São né? poucos, né, que querem. Exatamente, né? E como é a tua visão hoje aí, Diego? A questão da pregação, do cenário da pregação hoje no Brasil, né? Como é que tu enxerga aí tua opinião em relação a isso? Cara, desenvolver aqui. Eu tenho um pensamento assim, porque com relação a isso, eu acredito que isso parte muito também da gente, de compartilhar esse tipo de informação que a gente vê como uma boa teologia, pura, saudável e simples. Por que eu te digo isso? Porque muita gente hoje ainda tem acesso a uma teologia que não é, digamos assim, a um tipo de pregação que não é uma pregação que eu diria que seja a mais bíblica possível, né? Muita gente ainda está muito ligada àquele tipo de pregação, ligada ao emocional, aquilo, né, que vai, né? Então, muita gente assim... Vai massagear o ego, né? Massagear o ego. Eu acredito que isso parte também muito da questão de uma certa, assim, ignorância. Porque, às vezes, muita gente... As pessoas não conseguem compreender muitas mensagens que a gente costuma chamar de bíblica, né? Então, tem muita gente que tem dificuldade de compreender ou tem dificuldade de parar para dar atenção àquilo. Eu costumo dizer assim que essa classe que tem mais acesso, por exemplo, a um tipo de teologia mais coach, mais, né? É um tipo de... São tipos de pessoas... A própria teologia da prosperidade. Da prosperidade. Também, são tipos de pessoas que têm uma carência, digamos assim, no emocional. Que precisam que alguém diga alguma coisa do coração para elas, que fale alguma coisa que vai tocar, do que propriamente elas aprenderem, do que propriamente elas verem o exemplo da Bíblia lido, explicado e aplicado. Não, você falar uma mensagem que vai direto no teu coração, ela é muito mais rápida, muito mais prática. Você só pegar aqui e falar, olha, é assim porque Deus quer te fazer próximo. É muito mais fácil isso é muito mais acessível do que você citar um exemplo de quem foi, né? Por exemplo, um Davi da vida, você explicar do que ele passou, como ele passou e foi assim que ele passou, e você deixar que essa mensagem, ela faça o trabalho através do Espírito Santo. Não. Muitas vezes eu quero complementar isso com algo emocional para te trazer. Tu entendeu? Sim. Eu acredito que é isso que a gente tem, que as pessoas elas têm se achegado mais a esse tipo de mensagem do que propriamente uma mensagem bíblica, pura, simples, aplicada, que você... Eu, por exemplo, eu gosto muito de mensagens, digamos, o pregador, né? Eu gosto muito de sermões expositivos, né? Então, o pregador, ele vai lá, ele explica,
Ele lê, ele explica e ele aplica, né? Então, na aplicação, muitas vezes, quando ele está na explicação, o Espírito Santo já está aplicando automaticamente para mim. Verdade. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo o que ele tá falando. Pronto. Tu entendeu? Então, muita gente não quer isso, não quer ter esse exercício de você mesmo olhar para o texto, ver o pregador falando e esse interesse partir um pouquinho de ti, além da presença do Espírito Santo, começar a te dizer, ó, tá vendo isso aí aqui assim, para tal área da tua vida. Às vezes o pregador não vai nem precisar aplicar e o Espírito Santo já aplicou no teu coração. Isso é maravilhoso. Massa, Diego, isso é maravilhoso. E Diego, também acredito também que hoje as pessoas, como tu falou aí, né? As pessoas são meio tão carentes hoje, né? Carente, vazio, né? Qualquer coisa. Buscando qualquer coisa, né? E tu falou aí algo interessante, né? Da teologia da prosperidade e da teologia coach, que é hoje bem recorrente, né? Sim, bem no Brasil. Neopentecostalismo. Exatamente, né? E essa teologia do coach surgiu porque até então a teologia da prosperidade pregava dinheiro, né? Sucesso. Sim. Né? Aí a teologia coach é uma nova roupagem da teologia da prosperidade, que já fala já das emoções, né? Que tem que ser feliz. Vem ser feliz, né? Tu é importante, vem ser feliz. Massageando o ego. Exatamente, né? E isso, assim, é muito forte hoje, né? No nosso cenário brasileiro, com né? Certeza. Nosso cenário e é algo que, como tu falou aí, também eu concordo muito, né? Que a teologia bíblica, né? A pregação expositiva está aí para nos ajudar, a combater, né? Sim, combater esse tipo de pregação. Porque é um dos principais combatentes. Exatamente, né? E eu gosto muito de dizer que a pregação expositiva, ela é uma marca de uma igreja saudável. Com certeza. Uma marca. E hoje a gente tem que, assim, se debruçar. Eu falo assim também da questão não só do método, mas que tu falou aí, de ler, explicar e aplicar. Isso. Às vezes o cara nem usa um método dentro da pregação positiva, mas ele lê o texto, né? De forma, ele lê, explica e aplica. Pronto, é exatamente. Eu acho que chega a ser tão simples, eu acho que as pessoas, elas por não gostar do simples, eu acho que elas não querem. Exatamente. Não sei se é por isso. Porque você vai ver assim, a gente entrou, as pessoas entraram muito para esse meio, e isso gera crescimento. Tem gerado crescimento assim, entre aspas, né? Um tipo de crescimento que a gente vê crescer, mas sem ser saudável. É somente um crescimento. Porque se tu for pensar assim, cara, quando a gente vai lá para Atos capítulo 7, na pregação de Estevão começa a praticamente fazer uma exposição do Velho Testamento. Exatamente. E a Bíblia vai dizer que depois daquele momento existe uma grande perseguição contra a igreja. A partir daquela perseguição, a igreja começa agora a crescer, porque as pessoas são espalhadas por todos os cantos. Pedro, né, depois de Atos capítulo 2, versículo 37, diz que aqueles que ouviram aquela mensagem que ele prega ali depois do Pentecostes, você percebe que o Pentecostes ele não traz acrescento ali naquele momento. Você percebe que ele traz um certo avivamento. Mas o crescimento ele vem depois de quê? Depois que Pedro explica tudo o que aconteceu. Ou seja, Pedro vai lá e explica, meus irmãos, que vocês viram, não tem ninguém embriagado aqui, não. Isso aqui foi uma ação do Espírito, foi profetizado. Aí ele começa a citar as escrituras. Então, o crescimento, e aí depois a Bíblia vai dizer que aqueles que ouviram, eles ficavam assim perplexos, e aí o que aconteceu depois? A igreja começa a ser acrescentada, número de pessoas, pessoas que se convertem, pessoas se batizam. Ou seja, depois da pregação. Ou seja, a pregação é uma ferramenta de crescimento, só que muitos não querem usar essa ferramenta da forma correta. Exato. Eles preferem usar para um crescimento não saudável, usando massageamento de ego, através da teologia coach, através da teologia da prosperidade, sendo que você pode expor o texto, explicar e aplicar, e isso gera crescimento. De forma simples, né? Simples e saudável. Simples e saudável. Eu acredito que o crescimento saudável ele acontece assim. Você vê que a igreja crescia em número, crescia em ações, porque aqueles que estavam unidos, eles se reuniam em casa, eles partilhavam do pão, mas para frente você vai ver em Atos. Então, o crescimento da igreja ele se dá pela pregação da palavra. Eu quero usar um método tal. Pode, hoje nós temos vários métodos, pode usar, desde que a principal ferramenta desse método seja a pregação da palavra. Isso é negociável. Isso é negociável. Porque Jesus nos chama através da pregação, né? Ele nos chamou, né? Através da pregação. A pregação ela tem que fazer parte do todo o contexto. Com certeza. E é isso que a gente tem visto muita carência com relação a isso. Das pessoas buscarem esse tipo de teologia neopentecostal, teologia da prosperidade, esse tipo de coisa, teologia coach. Por quê? Porque é uma coisa que vai dar crescimento ali, mas será que é um crescimento saudável? É um crescimento que vai, né?
Então, tudo isso aí tem que ser pensado e repensado. Exatamente, né? Assim, a nossa comunidade também tem muitas pessoas que acabam consumindo, né, esse tipo, né? Isso, Tem isso, muito. falou isso aí, Não sei se tu tem na tua igreja, mas na minha tem, né? Pessoas aí que tem um cidadão aí na internet, né? Que é oração da manhã, oração de meio-dia, né? Acaba compartilhando direto nos status, né, do WhatsApp. É a pergunta que eu faço, né? Será que o cidadão lê, pelo menos tem o seu momento de devocional para poder buscar, cara, né? porque troca, né? Troca, exatamente, invertendo, né? Invertendo. Aí, por falta de conhecimento, né? Para ver até de um próprio relacionamento, né? Com a palavra de Deus, acaba consumindo qualquer coisa que vem, né? E a pregação bíblica fica de lado, né? E outra você dá espaço para o chamado pragmatismo. Exato. Por quê? Porque o pragmatismo é aquilo, tá dando certo, vamos continuar. Né? Então, o que acontece? O cara, ele recebe essa oração pela manhã, ele escuta a oração, aí lá na frente ele recebe uma bênção, a bênção às vezes é de uma graça comum que ele recebeu do Senhor, e aí ele já faz a ligação, ele já associa aquela oração. E aí ele vai dizer, não, todos os dias eu tenho que fazer isso aqui, porque... E aí ele se torna não somente um religioso, porque, né, ele se torna um pragmático, né? Porque deu certo, é a oração lá do bispo, né? Então, até se tem... É a oração lá dele... Corta, galera, corta! É a oração lá que deu certo, então, cara, eu acredito que isso é meio que a gente tem que... Como tu falou, o meio de combater é por meio da palavra, da exposição da palavra, né, de forma correta, para que as pessoas elas venham entender que o evangelho ele não é aquilo que, né? Muitos acham que aquilo é evangelho, mas eu não considero evangelho. O evangelho ele é uma vivência, ele é constante, ele é conhecimento. Exato. É boa nova. Só aqui, já tocou nesse assunto, né, da teologia da prosperidade, né? Quero deixar aqui, acho que um livro, se você não conhece, né? Que é um livro de Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes, né, que fala sobre o ponto fraco de Deus, né, que vai falar justamente sobre essa teologia aí, né, coach, exatamente, né, que é o ponto fraco de Deus, né, foi até meio polêmica de um tempo aí, devido, né, ao Iago Martins bater de frente aí com um pregador coach, né, na internet, aí gerou toda uma causa, né, na internet, ficou bem conhecida, aí surgiu esse livro, né? Um livro bem interessante, você que quer, não sei o que é teologia coach que ele tá falando, Diego, teologia da prosperidade, dá uma lida, né? Talvez pode ajudar, com certeza, né? Pode ajudar, né? E fica aí também essa indicação. Diego, tu tocou também no assunto aí sobre pregação, né? Expositiva. Em breve nós teremos aqui um programa só falando sobre pregação expositiva, importante, né? Importantíssimo. Agora, como que tu conheceu, Diego, a pregação expositiva? Qual foi o teu primeiro contato com a pregação? Então, o meu primeiro contato com a pregação expositiva, eu vou citar aqui, eu acredito que tenha sido através, cara, do Augusto Nicodemos, né? Que é o reverendo, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho ali, eu achei interessante essa forma de levar a mensagem, de ministrar, né? E eu lembro assim, eu vou até citar referência, que eu não sei se o pastor fazia de forma assim, se ele já sabia que ele estava pregando expositivamente ou não, mas o pastor Evanilson, ele sempre usou desse método. Desde o começo, ainda que nas limitações dele, né, porque não conhecia ainda, acho que a pregação expositiva, mas ele já usava assim, ele lia o texto, explicava e aplicava. E aí eu já tinha ali, só que aí quando veio do Augusto, geralmente a gente recebe de fora, né, mais rápido a informação, e aí a gente começou a entender. E a gente começou a usar lá na congregação, né, lá na congregação. E aí eu comecei, pastor, ele já fazia isso, só que de uma forma que, né, empírica, né, era empiricamente, não tinha aquele, né, e aí a partir do momento que você conhece, você sabe como é que funciona, aí foi só maravilha. Aí foi, né, foi embora. Você foi se aperfeiçoando mais, foi pegando mais conhecimento de como fazer, de como, né, aplicar, como explicar, entendeu? Então eu acredito que foi mais ou menos esse foi o meu primeiro contato ali com a pregação expositiva. E eu acho muito interessante, assim, como o Augustus, ele faz esse tipo de, né? E eu acho que eu sempre, certa vez eu cheguei em casa e eu lembro que o papai lá em casa, ele assistindo no YouTube, na TV. Aí ele chegou e ele disse assim, eu gosto desse cara aí, desse um velho de barba branca, que
Ele leu o texto e explica bacana, ele explica legal, eu digo, olha como ele explica bacana. Aí eu, pai, esse é o Nicodemos, papai ainda não era convertido, converteu agora há pouco tempo. Aí ele disse, ó, eu gosto dele, que ele explica tudo certinho, não sei o quê. Aí eu digo, é isso aí, porque se ele lê, explica, a aplicação ela acontece de forma natural. Ou tu vê que ele mesmo, ele viu lá e ele já compreendeu. Ele explica, ele explica tudo direitinho, dá para te entender, certo? E assim, eu acredito que a pregação expositiva ela exige também de você uma boa explicação e a boa aplicação. Exato. Você tem que saber como fazer o momento de explicar, o momento de aplicar, tudo né? Eu acredito que para ela funcionar de verdade, ela precisa que você se debruce mesmo nos estudos. Você estudar o texto, conhecer o texto, ler, reler, para poder explicar e aplicar. Eu acredito também que muitas pessoas também não pregam, né? Questão da forma expositiva, porque ele dá trabalho um pouco de preparar o sermão, né? Trabalho. É muito mais fácil você falar uma mensagem pro coração. Exatamente. É bem mais fácil você massagear o ego que você falar alguma coisa. Né? E que esse, tipo, falando agora como pregador, né? A maioria tem essa dificuldade de preparar sermão, de querer, né? E às vezes o expositivo, ele te obriga, né? A te, tipo, a estudar de forma que tu não vai sair do texto, né? Vai sair do texto, vai fazer aplicação de acordo com o texto. E outra coisa que você faz, quando você tá explicando, uma vez eu estava num pequeno grupo e eu lembro que eu estava fazendo a leitura ali, ia explicando e aplicando. Sim. E enquanto eu estava explicando, a pessoa estava assim, aí vocês estão entendendo mesmo? Não, eu tô, porque eu tô viajando na história que tu tá entendendo? Sim, então, aquilo ali leva a pessoa pro momento, para aquela situação. O sermão expositivo, ele te leva para a situação. Então, ele primeiro ele vai criar em ti um senso de você ir pro lugar, pro momento. Depois, presta atenção se não é dessa forma. Depois, ele vai te fazer, como é que eu posso te dizer? Ele vai te levar pro lugar, depois ele vai te fazer pensar e ele vai te criar ansiedade pro final da história. Eu já tive pessoas que eu vi fazendo leitura e explicação de texto, que eu começava a escutar a pregação e eu ficava assim, eu quero ver como é que vai terminar a história. Eu não conhecia ainda bem a história. Quero ver como é que vai terminar, qual vai ser o final. Então, ele cria aquela expectativa, não é nem ansiedade, a expectativa pro final. Tu começa no texto aqui, aí tu começa a explicar os primeiros versículos, o segundo, o terceiro. Tu começa a fazer a aplicação, e a pessoa fica naquilo, expectativa. Como é que vai ser? Qual vai ser Porque prende, né? A pregação prende. É isso. Esse é o ponto. Prende o público, o auditório. É isso. A pessoa que está ouvindo, ela fica presa, ela viaja na história, depois ela começa a criar expectativa. Como é que vai ser o final dessa história? Né? Cria uma expectativa. Exatamente. E assim, isso é assim, fantástico de essa pregação expositiva, porque realmente é uma pregação que te leva assim, a ter mais entendimento sobre Deus, né? Sobre o assunto que está sendo tratado ali, nas cartas, seja qualquer texto, né? Que a gente está lendo. E é algo que realmente traz transformação no coração, né? Porque o cara vai entender, pai, então eu tenho que fazer isso. Tipo, a tiazinha que vem de mingau, né? Na igreja, vai entender, pai, então eu sei o que eu vou fazer amanhã. Isso. Né? Porque a aplicação vai, né? Sim, vai gerar o próprio isso, Espírito né? Santo, ele trata, cara, de te fazer compreender, né? Aquilo que está sendo falado. Exatamente. Eu acredito assim, no caso do sermão expositivo, ele tem os seus momentos, né? Existem momentos que você vai usar outros métodos, né? Mas eu acredito que ele é muito fiel quando se trata de você fazer por exemplo, uma pregação, um sermão para a igreja. Né? Para a igreja. Exato. Eu acredito que no decorrer, os estudos bíblicos, tem outros métodos de você, né? E o tema de gestão também são importantes também. Isso, sim. Mas o expositivo, ele auxilia bem mais. E aqui nessa sala aqui tá cheio de pregadores positivos, né? Tem um ali que tá aqui nos participar, tá filmando. Mateus também. Apesar de ser pentecostal, né? Ele gosta também. Ser pentecostal, Mateus é pentecostal mais reformado. Porque não é possível. É possível, né? Pois é. E Diego, agora falando também sobre pregadores, né? Hoje também tem uma gama aí também de pregadores, né? Sim. Na internet. Assim, lógico que a gente não vai falar, né? Que os pregadores que não assista esse, né? Tal, né? Mas assim... hoje, qual assim, um pregador que tu, rapaz, eu recomendo?
entendeu? As pregações, tipo assim, vai te edificar. Cara, Citou ruim, né? Que não tem como, que é, Augusto esse aí, Nicodemo, né? esse Que aí. esse aí Mas tem um cara eu gosto muito, eu tenho até a Bíblia 365, que é o Luiz Saião, Luiz que é Saião, é Luiz um Saião. pregador batista, né? Eu acho Batista. muito interessante como ele prega sentado, né? Ele É, diz que quando ele tá meio mal, ele diz que ele é literalmente um meio de pregar o evangelho, que ele tá só sentado, ele não verdade. consegue levantar, então ele é um meio. E aí eu gosto muito eu sempre que eu posso eu indico o Luiz Saião, pela assim, até pela forma de explicar, né, da Sim, aplicação. É pregação. um cara que conhece muito sobre o hebraico, né, sobre, né, Hebraico. muita. Especialista em hebraico, Especialista né? em hebraico, Das então línguas originais, isso, bem. então sempre a galera que está mais avançada assim em nível de conhecimento, né, bíblico, eu aconselho o Luiz Saião. É até mesmo a galera que está na forma mais para a galera que quer uma mensagem ali que está iniciando, que quer um pouco do leite, como a gente diz, né, Exato. não tá no alimento sólido, Fernandes Dias Lopes, né, que é um Fernandes cara que Dias explica de uma forma bem simples ali, né, tranquila. Eu vejo esses dois aí como, né, como uma recomendação, Exato, né? O exato. Luiz Saião Luiz Saião e Hernandes e Dias Dias Lopes, Lopes. né? A galera que quer aprofundar um pouquinho mais, assim, em termos... Sim, Lógico que o Hernandes também tem... Mas o Hernandes, ele tem mensagens bem mais simples, mais assim, simples, exato. para você procurar do que provavelmente o Luiz Saião. Luiz O Saião. Saião, ele vai explicar um monte de coisa de hebraico, ele vai explicar, né? Vai contexto histórico, ele vai de muita Exato. coisa. O Mais Saião é mais um professoral, né? professor, né? O Saião é um pouco mais professor, É. né? E o Hernandes já é um pregador, Pregador, mais, né? mas é interessante que Não sei esse. se a galera concorda comigo também, né? Essa é a minha opinião, não sei. E também essa questão de, por exemplo, você citou agora o Hernandes Dias Lopes, né? A gente citou, né, agora o Agostinho Nicodemo. Apesar que eles dois são pregadores expositivos, os dois têm um estilo diferente, né? Isso, Né? sim, Aí, sim. tipo, o Agostinho Nicodemo gosta de aplicar mais no final, né? Aí o Hernandes gosta de falar e aplicando, né? Isso, Aí isso. o Agostinho Nicodemo explica mais, e depois aplica algumas coisas no final, mas Vai, né? Faz todo exatamente, mundo. né? Só que, mas os dois são totalmente assim, bíblicos, né? Isso. Bíblicos de assistir, de Então, recomendo então também. eu não fui injusto com os batistas, tá? Eu citei o Luiz Saião como Luiz Saião, pregador Luiz Saião. batista, né? E citei dois presbiterianos. Presbiteriano. Mas é importante falar isso, Diego, porque eu já sei, tu sabe, né, que, cara, muita gente aí, a internet tá aí. Não sei se tu percebeu, na pandemia ficou bem claro isso, ó. Na pandemia, que não teve mais como se reunir nas igrejas, né? E algumas pessoas começaram a ficar em casa assistindo, né? Mensagens e foi assim. E a galera começou a assistir vários tipos de mensagem, né? Isso, assim, que, acabou misturando a mistura teológica. Mistura teológica, aí a galera não se acha, né? Não se acha ficar perdido, né? E eu conheço até hoje gente que ainda tá nessa linha ainda, gente que bota o Augusto Nicodemos, aí bota o Edir Macedo. Não tem, uma coisa que é fã, tem até um relato aí na internet que os meus 3 pregadores preferidos, acho que é o Augusto Nicodemos que diz, né? Foi ele que falou. Que tá o Augusto Nicodemos, Edir Macedo. Então, eu conheço gente assim, isso não é mentira, isso aí eu conheço. Já vi pessoas assim, que na mesma linha do tempo que eu coloco o Augusto Nicodemos, eu coloco o Luiz Saião, eu coloco Edir Macedo, eu coloco o Bispo Leonardo, vai um monte de gente, né? Não tem assim, aí fica perdido, né? Fica perdido. Aí daí a gente vê que é um interesse né, pelo simples que a gente falou no começo, né? Pelo simples, pelo devocional, em saber, né? E em discernir uma mensagem bíblica, né? Porque hoje, né? Hoje, a gente aqui na sala, aqui, a gente sabe que a gente identifica uma mensagem bíblica. Né, sim. Rapaz, isso aí Isso. Agora tu vê quando não é muito assim, acho que não é isso não. Né? Vai ser assim, tipo assim, a questão, né? Dá um estalo, né? Dá um estalo, né? Isso também muito se vê, né? Aí eu falo agora de mim também, na questão mesmo do estudo teológico, que é algo muito importante, né? Agora eu não sei se vai concordar comigo, Diego, se tem na tua igreja assim, pessoas que têm assim, algum receio com a teologia, né? Algum preconceito, né? Sempre tem. Não, né? Aí vem aquela história, não, a letra mata. A letra mata e o espírito vivifica. Exatamente, né? Isso aí você enfrenta. Aí assim, e essas pessoas assim que têm mais problemas com a questão de identificar uma pregação, né? A pessoa que tem problema que não tem assim muito conhecimento, não se debruça nas escrituras, tem dificuldade, né? E acaba recebendo qualquer coisa, né, cara? Exato. Assim, eu digo qualquer coisa que vem a pessoa tá consumindo. Então, isso eu acredito que seja também um perigo de misturar, né? A mistura de doutrina, de informação. Eu acredito que para qualquer ambiente, quer seja,
vamos falar de clube de futebol. Não é legal. O clube de futebol, ele tem a sua forma de se conduzir. Se chega alguém por exemplo, vem com uma ideia diferente, uma coisa que vai atrapalhar aquilo que você já conhece, queira ou não, já gera um problema. Então, a mesma coisa quando se trata da teologia na igreja. Exato, Tem muita gente que não acha que aquilo ali não é legal, sim, então, mas sim. acaba recebendo todo tipo de Todo tipo, coisa, né? exato. Não está preparado para receber o que é mais importante, mas às vezes acaba recebendo todo tipo de informação, de palavra. Falou em nome de Deus, eu estou Sim, aqui, eu tá aqui, quero, e exato, recebo. exato. Não, assim, a Bíblia nos ensina a examinar, né? A observar, saber se é aquilo mesmo, se é como, né? Tudo isso precisa ser falado. Exato, né? E pra gente finalizar, para ir pro último tópico, Diego, né? Certo? A gente falou aqui já, né? Várias coisas, vários assuntos, né? Espero que a galera, né, tenha pego aí, né? Vai ficar gravado, pode assistir depois, mais tarde, né? Vai gravado, né? Max, vários likes, né? Tomara, vamos ver, Ninguém é coach, não, mas que tenha, né, vários likes aí, né? Várias visualizações, né? E pra gente finalizar, Diego, né? Pra gente ir pro último tópico, qual é, assim, a tua expectativa, né? Já falando já de igreja, né? A questão do estudo teológico, que é isso que que faz com que a gente cresça, né? Porque estudar teologia, estudar a própria Bíblia, né? Bíblia, não tem a Bíblia, né? A Bíblia em si, né? Qual a tua expectativa, né? Até mesmo daqui a alguns anos, referente à tua igreja, né? Lá, ou então no cenário brasileiro, né? Essa igreja ela pode melhorar, né? Essa questão de pregação, né? De Bíblia. Qual é a tua visão quanto a isso? Que tu pode aí falar pra gente ir pro último tópico desse bate-papo aqui. Certo. Para mim, assim, eu acredito muito acredito que isso vai depender muito da nossa geração, né? Da nova geração. E de como a gente vai levar isso, como a gente vai conduzir, né, esse tipo de informação, né? Como a gente vai trabalhar, né, nas nossas igrejas, nós como jovens, e incentivar a teologia, né? Eu acredito que vai depender muito de nós, assim, e da ajuda de Deus, né? Independente disso, eu acho que a ajuda de Deus, mas vai depender muito da juventude. Como é que nós estamos incentivando e motivando outros, né? Como é que eu tô cumprindo o meu papel de trazer esse tipo de informação para outras pessoas? Sim. Eu converso bastante com o Max, e assim, você vê que o nosso grupo aqui ele poderia ser muito maior, de pessoas interessadas em compreender um pouco sobre a teologia. E cada pessoa que a gente traz, né, para próximo da gente, a gente precisa injetar um pouquinho desse tipo de informação e criar curiosidade. Eu acredito que quando a gente começa a criar curiosidade pelo aprendizado, a gente começa a alcançar outras pessoas, outros jovens, para estudar a palavra de Deus, né? Criar grupos, como a gente tem o nosso grupo lá, poderia ser muito maior, de pessoas interessadas em falar sobre a palavra de Deus. Eu acredito que o primeiro passo é nós atrairmos jovens que tenham interesse em aprender sobre a palavra de Deus. O primeiro passo é esse. É nós atrairmos jovens que tenham interesse de aprender a palavra de Deus. E a partir daí, a gente começar a falar sobre teologia, a falar sobre os estudos mais avançados. Tudo começa no básico. Tudo começa no puro e simples. Exatamente. E quando a gente fala também de teologia, só pra galera que não tá bem também familiarizada com esse termo, né? Porque a gente pensa que teologia é algo só para restrito em uma sala de aula, né? Só que não, tipo, só abriu tua Bíblia hoje, meu irmão, tu fez teologia. Sim, né? Com certeza. Tu leu alguma coisa aí no outdoor falando sobre Deus, tu já fez teologia. A questão é, mas tu fez teologia certo ou errado, né? Esse que é o grande lance. Esse que é o grande lance. Exatamente, né? Porque a teologia hoje, ela é algo que tá no nosso meio, no dia a dia, tá no dia a dia, né? Porque muita gente pensa que essa questão, mas teologia é só pro pastor, né? Teologia é pra quem é estudado, pra quem é não sei o que. Não, mas teologia é pra todo mundo. Se tu abrir, meu irmão, tua Bíblia hoje, tu fez teologia. Essa que é a verdade, né? Só pra gente resumir, né? Então, eu acredito também muito nessa tua ideia, Diego, ó. A gente poder incentivar mais pessoas. Outros jovens, Outros jovens. Acho que principalmente com relação à juventude. O futuro, ele vai depender da questão da juventude, de como nós vamos ensinar.
né? De Exato, quem exato. vai ter interesse. A gente vai saber que vão ser poucos, né? Mas a gente não tá aqui para contar números, a gente não tá aqui para dizer quantos vão. Não, a gente tá aqui para motivar e para incentivar. Exato, Beleza? exato. Isso aí, né? Para finalizar, nós queremos agradecer a Solução Digital. Solução Digital, né? Solução digital, Um dos patrocinadores aí, nosso estúdio aqui, né? A gente está na Solução Digital, que cedeu aí quando a gente começou esse projeto, né? Então, Solução Digital, a gente incentivou esse projeto, né? Através do Matheus, né? Do Matos, incentivou, então fico muito agradecido, né? Por eles terem essa visão, né? Isso, e Essa eu visão. mais feliz ainda, cara, porque é legal, é o primeiro, né? E você poder participar, isso Exato, exato. nem Salomão em toda a sua glória. Verdade, verdade. Então eu agradeço muito a eles aí pelo convite, né? Por estar aqui com vocês. Quando o Matheus mandou mensagem, né, fazendo o convite, eu digo, não, eu vou, vamos lá. Que benção, que Vamos lá, benção. vamos ver como é que vai ser. Graças a Deus deu certo, né? Deu certo. né? E quando a gente falou sobre jovens, cara, eu tava olhando aqui o Samuel, você trazer as pessoas assim para próximo, por exemplo, o jovem, é com esse objetivo. Exato. Uma conversa como essa aqui, a cabeça dele deve estar pensando, rapaz, é isso aí. né? Então, acredito que quando trouxeram aí é no objetivo de você também evangelizar. Né? Você também anunciar as boas novas, né? Exato. Acredito que isso aqui vai ser uma bênção na vida de muita gente. Muita gente. Já está sendo, né? Tá sendo, né? Agradecer o Matheus, o Max, né? O Samuel que estão aqui no suporte, né? Vocês não estão vendo eles aí na câmera aí, mas então. Cara da produção aí, né? Cara da produção aí tá acabando muito aí, né? Fica das câmeras. Tá ajudando, que fez com que isso acontecesse, né? E aí eu sou muito grato, né? Muito grato mesmo pela oportunidade de poder falar aqui sobre Deus. E é uma responsabilidade muito grande. Você falar em nome de Deus. Exatamente. É uma responsabilidade. Verdade, concordo. Concordei, gente. Já ficando por aqui, cara. Agradecer, Diegão. Valeu, Tazio. Valeu, meu irmão. Vamos marcar aí mais, né? Se Deus quiser, estamos aí, estamos disponíveis aí. Na hora que precisar, estamos por aqui. E a gente vai ficando por aqui, viu, galera? Espero que vocês possam ter curtido aqui esse primeiro episódio, esse primeiro programa aqui do podcast. Teologia entre amigos, né? Então a gente já ficando por aqui. Abraço. Deus abençoe vocês aí. Tamo junto. Amém.